Irmãos queridos, nós vamos fazer uma leitura no livro de Judas, lá no finalzinho do Novo Testamento, o último livro antes do Apocalipse. Judas, conhecido como irmão de Tiago, meio-irmão de Jesus, ou irmão inteiro de Jesus, que é o autor dessa carta. Eu queria ler 5 versículos, depois mais 2, rapidamente, só para nós termos um contato com uma leitura antes de Gálatas. Amém? Judas só tem um capítulo, o versículo 1. Ele fala assim conosco: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Versículo 3. Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que eu senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar-vos diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduzem com dissimulação, os quais desde muitos foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Ponto. Amém. Judas aqui escrevendo essa carta, irmão de Tiago, do apóstolo Tiago, ele dá uma enfatizada acerca de um assunto maior do que ele talvez tinha em mente. Quando ele fala que, quando eu estava me dispondo a escrever-vos, me deu um sentido maior, que eu fui obrigado a fazer a vocês uma carta maior, para que vocês diligentemente se defendessem dos erros que permeavam a igreja. Parece que o apóstolo aqui via e tinha certeza, ele tinha certeza que muitos tinham entrado na igreja. A história fala assim que muitos itinerantes nas igrejas locais estavam dissimulando novas heresias essas que estavam levando as pessoas a ter uma certa libertinagem. A graça de Deus estava sendo molestada. Então, Judas, no começo da carta, ele apela para 3 princípios aqui maravilhosos. Olha como ele nos compara, como ele nos distingue, como é que ele nos chama. 3 características. Nós somos chamados, nós somos amados e nós somos guardados. Nós temos esta característica, nós que somos o povo de Deus, que não aceitamos aquilo que não seja bíblico, que não seja escriturístico, que não se confunde, não vai atrás de vento e doutrina, que é o que nós estamos falando ultimamente aqui, tem essa característica, chamados. Nós somos chamados a servir a um Deus que se revelou, que já nos deu toda a sua revelação, nos deu toda a sua graça para que nós conseguíssemos continuar na fé. Então ele não está chamando qualquer um aqui. Você que talvez queira o evangelho, você que talvez está em dúvida. Não, vocês são chamados. Poucos são chamados, muitos são chamados e poucos escolhidos. E a característica de um chamado, ele é amado por Deus. Antes da eternidade, antes da fundação do mundo, ele já tinha projetado, já tinha planejado, já tinha determinado o seu chamado. Por isso que você não aceita qualquer coisa, né? Por isso você não está perdido aí atrás da alegria que certos movimentos podem dar momentâneo. Então ele dá essa característica, meus irmãos, vocês são amados e guardados. É o Senhor que nos guarda das heresias. Não há nada de bom no William, que está sendo usado por Deus, vindo dele, é o Espírito Santo. Ele nos dá essa condição para nós discernirmos, para nós entendermos. Então o apóstolo fala assim: vocês podem discernir, vocês podem batalhar, vocês podem estudar, vocês podem se encher do Espírito, que vocês são chamados para isso. Vocês foram chamados para defender o evangelho. Vocês foram amados por Deus para guardar, para ser como exemplo, para levantar a bandeira do evangelho. Essa característica é maravilhosa.
ele distingue mais 3 características. Vocês que são misericordiosos, vocês que alcançaram misericórdia, vocês que gozam de paz, paz com Deus. Você não é mais inimigo de Deus, você tem agora o livre acesso a Deus. E vocês amam uns aos outros, vocês têm um amor como característica, uma igreja sadia, uma igreja que ama uns aos outros. Então ele estava escrevendo para a igreja, aos irmãos, ele fala, vocês têm essas características, vocês são chamados por Deus, vocês são amados por Deus, vocês são guardados por Deus. Misericórdia é a característica de vocês, uns para com os outros. Vocês têm não só paz com Deus, mas têm paz de uns para com os outros. E vocês têm amor de uns para com os outros. Essa tem que ser a característica da igreja. Se nós tivermos essa conduta aqui, esses 6 elementos aqui, nós vamos vencer. Essa igreja vai ser uma igreja vitoriosa, uma igreja que não se dobrará ao costume lá fora. Nós poderemos então ensinar os nossos filhos. Nós poderemos ouvir aqui palavras maravilhosas, mensagens maravilhosas, para que nós possamos cada dia mais crescer em graça. Então ele fala, irmãos, eu escrevo com vocês com muito temor, com muito apreço, com muita vontade, para que vocês defendam, para que vocês batalhem pela salvação, pela graça, pelo evangelho que já foi dado completamente. Meu irmão, não tem mais nada a ser acrescentado. Não tem nova visão, não tem sonhos para que você entenda o que é a Bíblia, não tem sonhos para que você tome uma decisão. É a Escritura foi revelada, o evangelho foi revelado. Não precisa chegar um pastor aqui e dar uma revelação de um RG, de um CPF, de alguma coisa. Isso é um perigo. Então ele fala assim que muitos indivíduos se introduziram com dissimulação, tentando nos levar para que nós usemos dessa graça, desse poder que Deus nos deu de conhecer o evangelho, a libertinagem. Mas aí também tem uma questão, tem um ponto de interrogação. Nós conhecemos todos esses falsos profetas. Nós sabemos que tudo isso em nossa volta não é de Deus, não contém as características do evangelho verdadeiro. Mas muitos de nós podemos também estar usando da graça para a libertinagem, usando da graça para não defendê-la, não somente contra os falsos profetas, mas contra nós mesmos. Nós temos nos deixado se levar muitas vezes pelo pecado. Nós temos deixado muitas vezes ser induzidos a cometer o que é escândalo, a cometer aquilo que desagrada a Deus. Existe batalha que você vai batalhar, o William vai levantar a palavra que isso é mentira, isso é heresia, mas tem batalha que você tem que defender essa bandeira com a sua vida, com o seu testemunho, com o seu caráter, com o seu modo de agir um com o outro, modo de se portar no meio da família, no meio dos amigos, no meio da mocidade. Nós temos esse chamado, meus irmãos. Nós somos levados a isso, nós somos, por Deus, determinados a fazer essas coisas. A nossa luz tem que resplandecer no meio das trevas. Sabe por quê? Muitas vezes a nossa mente, ela se torna cativa de libertinagem. Isso não é pecado. Tudo bem, às vezes não é pecado, mas não convém que você faça. Eu pratico esporte na terça-feira e quinta-feira com os irmãos lá. Quando eu vejo que aquilo ali está me atrapalhando, não convém, não é pecado, mas ali naquele momento, não convém, então me afasto. Nós temos que ter essa sensibilidade. Nós temos que batalhar pela fé de fato, com as nossas vidas. Não é só jorrar a palavra de Deus para que o mundo conheça que nós defendemos a palavra, mas é viver essa palavra. Amém? A televisão, os amigos, a internet, é tudo. Olha só como é que nós temos que ser diligentes, temos que ser rápidos, processar rapidamente o que pode ser escarnecedor, o que pode ser introduzido para que nós fracassemos na fé. Lembre-se, você foi chamado por Deus, você foi amado por Deus, você é guardado por Deus, Deus conta com você, Deus sabe que você vai dar fruto. E por que demora tanto, né? Nós sabemos que o Filho de Deus, aquele que é chamado, vai despertar uma hora. Mas por que retardar essa graça? Por que não ouvir a voz de Deus, como ele falou? Hoje,
Nós combatemos muito lá fora, combatemos muito, mas muitas vezes nós estamos fracassando em nós mesmos. E isso é pior, isso é hipocrisia. Você não pode julgar ninguém sendo que você está fazendo coisa pior que ele. Não julgueis. Tire do seu olho primeiro para depois ajudar seu irmão. Isso é muito sério. Senão a gente vai orar, aprender em vão. Amém? No versículo 17 agora. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas próprias ímpias paixões. Às vezes os escarnecedores não são aqueles lá, são os que estão dentro da igreja. Somos nós. E achamos que não, a gente não comete aquele tipo de culto a Deus. Aquele absurdo de dança, não. Mas será que nós estamos prevaricando de outra forma? Seja, consciente, como eu disse, seja homem, seja mulher, em frente de fato. Como ele falou, só o desejo de estar vendo que está errado, seja sincero. Eu estou lendo um livro lá que o William nos deu do Pink, da oração, misericórdia, que ele me destruiu. O livro me destruiu. Eu falei, mas Senhor, onde eu estou vivendo? Nós temos que ser, Senhor, como é que eu vou narrar isso, sendo que talvez eu não estou vivendo isso, Como é que você defende? A nossa igreja defende. Mas e você, está defendendo? Quando você e Deus, a comunhão com você, é sério. Batalhe, meus irmãos. Há muito mais em jogo. A sua salvação está em jogo. Não é a igreja, isso aqui, daqui 50 anos fecha, acabou. Muda, passou. Deus não habita em templo feito por mãos. Amém. Mas e você? Você é eterno. Aí ele continua. São esses que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-nos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Que maravilha! Que maravilha! Vamos esperar no Senhor, vamos batalhar para que a fé que nos foi dada seja honrada a Deus. Seja, Senhor, muito obrigado, eu não merecia. Obrigado, Senhor. Mas é nós, é eu, é você, é cada um individualmente falando. Silas, mas eu não tenho culpa. Tem culpa, tem sim, porque você não é como eles são perdidos, eles são ímpios. Você não pode agir da mesma forma que eles. Como eu disse uma vez aqui, foi assim, se o teu irmão tem uma coisa contra você, você não fez nada, vai lá e peça perdão, me perdoa. É mandamento do Senhor, deixa a oferta aí, deixa o culto. É assim que os cristãos somos, nós perdemos para ganhar a eternidade. Perdemos muitas vezes, não falei que ele era, não tem problema, estou aqui diante de Deus, aqui, amém, me perdoa. Vocês estão dispostos a isso? Ou nós estamos dispostos a isso? A batalhar por essa fé, não só contra os falsos profetas, mas contra a falsidade que pode tomar nosso coração, vez em outra? É isso que nós somos chamados. Por isso que nós devemos estudar a palavra, nos encher do Espírito. Para quando isso acontecer, rapidamente você vê, opa, isso foi avisado, deixa eu acordar aqui. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus o Senhor nos sustentou aqui mais essa noite. Tudo que a gente tem ouvido até agora, principalmente o que o Silas acabou de falar, a gente já poderia sair daqui extremamente alimentados por Deus, sabendo a vontade do Senhor, sair para praticar, para viver a vida por Deus, uma vida por fé, uma vida por graça, batalhando pela fé, que é entregar. Mas se é por fé, então eu vou relaxar. Então você não entendeu nada, você vai ter que há uma batalha para os crentes, há uma batalha da fé, e há uma batalha por fé. Essa batalha que nós temos que lutar dia a dia, porque nós vivemos por fé e não por vista. O justo viverá pela fé. É justamente onde o versículo que nós vamos continuar hoje, no livro de Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 11. Vamos fazer uma breve recapitulação. No capítulo 1 a gente viu falar sobre o outro evangelho, a gente viu falar de Paulo falando que ele, reivindicando a sua autoridade apostólica, que ele não recebeu o evangelho de nenhuma pessoa, de nenhum apóstolo, mas de uma revelação direta do Senhor Jesus. Fala que ele não quer aniquilar a graça de Deus, no versículo 21 do capítulo 2, que se a graça provém da lei, então segue-se que Cristo
morreu debalde. Nosso capítulo 3, ele chama os Gálatas de insensatos, porque eles começaram pela carne, estavam querendo terminar pelo Espírito. Começaram pelo Espírito, estavam tentando terminar pela carne. Então ele faz várias perguntas e ele chega aqui onde a gente está, ele está o tempo todo tentando provar, buscando pelas Escrituras, dando exemplo após exemplo, usando o exemplo de Abraão, para mostrar que o justo viverá pela fé. Então ele chega aqui onde nós estamos agora, no capítulo 3, no versículo 11. Nós falamos um pouco disso. Eu tinha falado que ia ser uma exposição panorâmica, irmãos. Infelizmente, ou felizmente, Deus sabe, a gente perdeu também, não, acho que a gente ganhou, mas nós demoramos um tempo no capítulo 3. E a intenção era fazer cada domingo um capítulo. Então a gente vai tentar terminar o capítulo 3 hoje. E terminando o capítulo, a gente já termina a exposição também. A gente fez 3 pregações, do versículo 1 ao 10, mais ou menos. E agora a gente vai voltar. Vamos ler o 11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Ou seja, a justiça, a lei não traz salvação. A lei só mostra o que você tem que fazer e traz condenação, não por ela ser condenadora, mas porque a lei é santa, justa e boa, e você não é. Essa é a coisa mais triste. Nós somos pecadores. Nós não atingimos a justiça da lei de Deus. Portanto, a lei nos condena. Então ele diz, portanto, é por isso que tem que ser por fé. É por isso que você tem que se apossar da justiça por fé. Por quê? Porque se não for assim, não tem salvação. A lei só traz condenação, mas o justo vive por fé. Ele fala que a lei não é da fé, no versículo 12, mas o homem que fizer essas coisas, por ela viverá. Ou seja, a lei dá vida sim, mas você não pode errar nenhum mandamento. Se você pecou uma vez, pronto, você já perdeu toda a vida que é na lei. Para que você viva, Jesus, faze isto e viverás. Você tem que fazer para poder viver. Você tem que fazer e fazer de maneira perfeita. Você consegue fazer de maneira perfeita? Não. É por isso que a Bíblia diz que a condenação vem sobre o homem. É por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque sem fé não há como você obedecer aos mandamentos de Deus. Porque a obediência da fé é aceitável. Embora não seja a obediência perfeita, que é requerida pela lei, é uma obediência prestada de coração e até onde você pode. Então, pela fé, nós nos tornamos agradáveis a Deus. Não tem a ver com obras da lei. Algumas pessoas se perguntam, a gente é justificado pela fé? Como já falei aqui várias vezes. A pessoa diz, sim. E o que é a fé? A fé é uma obra. E aí ela destruiu a justificação pela fé. E é o que tem sido pregado aí na maioria das igrejas. É por isso que Judas, lá no começo, vai nos exortar. Veja, a gente está pregando aqui 50 anos, mais ou menos, que Jesus tinha morrido. Nem isso. Por volta do ano 34. Então, mais ou menos, Jesus tinha acabado de subir aos céus. E as doutrinas já estavam todas pervertidas. Imagine hoje, 2000 anos depois, como estão as coisas. Em que lugar você conhece que a pessoa diz, é salvação somente pela fé, sem as obras da lei? É muito difícil. Por quê? A gente já falou isso várias vezes. O homem se agarra à sua justiça própria. E ele não quer receber a justiça que vem somente pela fé. Mas é pela fé somente. Um dom que Deus dá para quem Ele quer. No versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A gente, de certa forma, já falou desse versículo antes. Você entende o que custou? Sabe, seu coração se enternece quando você entende que para que você tenha vida, Jesus Cristo precisou ser maldito. Isso causa algum impacto em você? Ou você ouve essas palavras de maneira indiferente? William, você falou isso várias vezes, já ouvi em outros lugares, para mim isso não sei. Às vezes você fala com empolgação, parece que você quer enfiar isso goela abaixo. Você sente no seu coração a verdade dessas palavras? A grandeza dessas palavras? Que é por causa dessas palavras, do Filho de Deus se fazendo maldito, do Filho de Deus bebendo o cálice da ira de Deus, recebendo a maldição de Deus em seu lugar, que é somente por isso que você tem vida? É somente por isso que você não está vivendo e com a expectativa de ir para o inferno? A Bíblia diz que os demônios creem e estremecem. Por quê? Porque eles estão condenados. Já estão condenados. Não há misericórdia para eles. Eles já estão condenados. Imaginou como é um demônio? A vida dele? De noite ele não dorme. Mas de noite ele está pensando, eu vou ser condenado.
eu vou ser condenado, eu vou sofrer tormentos eternos, sofrer tormentos eternos. É por isso que quando os demônios se encontraram com Jesus, lá os demônios que estavam dentro do Gadareno, quando eles se encontraram com Jesus, eles correram, se lançaram aos pés de Jesus. Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Você veio nos atormentar antes do tempo? A expectativa de ser atormentado, de ser destruído. E é assim que você está, se você não estiver em Cristo. É assim que estão aí fora todos os homens que não estão em Cristo, só que eles são ímpios, eles não sentem. A maior desgraça que Deus dá na vida de uma pessoa é com que Ele não faça com que ela sinta os seus pecados. A maior bênção que Deus pode dar para você é quando Ele te mostra o seu pecado. Porque aí tem tempo de você buscar misericórdia, tem tempo de você clamar. Você vai ver várias pessoas, elas estão comendo, bebendo, dando-se em casamento, festejando, se prostituindo, bebendo, fazendo só, eu faço o que eu quero, o corpo é meu, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Mas no final das contas, elas vão para o inferno por causa disso. E era o que você estava fazendo lá. Entenda que isso é por graça, entenda que não há nada de melhor em você. Entenda que o que você fez daria para condenar 10 mil pessoas para o inferno. Você pecou muito. Deus te resgatou, Deus te trouxe, é graça por graça. Preste atenção aqui, irmãos, não tirem o foco, não há nada mais importante do que a mensagem. Vocês precisam ouvir isso, vocês precisam entender. Vocês entendem isso? Ou é somente uma palavra? Essa palavra domina vocês? É verdade para você? É verdade? Você entende a verdade dessas palavras? Você é impactado pela verdade dessas palavras? O Evangelho é algo que chega e te impacta. Não é o que você ouve, tá bom, o que mais? Não, o que mais não, é isso. O Filho de Deus se fez maldição por você, para que você tenha vida. Vida em abundância. Você tem esperança. Você entende que sem isso, sem esse ato salvador de Deus, você ia estar pecando, e você ia morrer no pecado? Para experimentar, veja, é a ausência de esperança. É a ausência de esperança. Às vezes, quando a gente vê uma pessoa assim, ela está no fim da vida dela, descobriu uma doença que não tem cura. De certa forma, você fica muito triste quando diz, não tem jeito. Sua mãe, não tem jeito. Seu pai, não tem jeito. Fulano, não tem jeito. Não dá uma dor, não dá um desespero, você vê, não tem mais como voltar atrás. Agora está feito. Agora se perdeu. Não há esperança. Mas a gente ainda assim guarda no fundo do coração uma esperancinha assim, que, não sei, talvez a pessoa pode ter sido salva. Talvez pode ser que aquele dano seja revertido. Quando a minha mãe faleceu, em 2013, sabe, eu sinto que ela não era crente, de verdade. E eu temo até pensar onde ela pode estar agora. No fundo, ainda resta aquela esperancinha, assim, sabe, de, será? Pode ter sido. Mas aquilo negativo, e eu fico numa balança, os pontos positivos, os pontos negativos, e a dor é cruel, é triste. Você tem recebido verdade, cada um de nós aqui, o que recebeu menos, recebeu muito. Cabe a você o peso que você ouve, não somente de praticar o que você ouviu, mas de passar para outras pessoas. Você já pensou numa responsabilidade dessa? De que você se torna uma testemunha, alguém que é responsável por passar o evangelho para outras pessoas? A Bíblia diz que se o sal não servir para salgar, então não serve para mais nada, só para ser lançado nas ruas e ser pisado pelos homens. Se essa luz, de repente, queimar, o que é que nós vamos fazer com ela? Deixa aí. Não, joga fora. Pega uma nova. Uma luz que não brilha não serve para nada. Você está brilhando? Veja, irmãos, a responsabilidade que nós temos, a responsabilidade que você tem, Valdomiro, não é somente de praticar, não é somente de ordenar a sua casa, é de batalhar pela fé, é de pregar o evangelho, é de avançar o reino de Deus. Veja quão grande é essa responsabilidade. Às vezes, quando eu vou meditar assim, às vezes fazer o balanço da semana, ver como é que eu estou, eu falo, meu Deus, como eu estou longe. Como eu estou longe do evangelho. Como eu estou longe de
levar, dizer para a pessoa, olha, você é pecador, mas o Filho de Deus se fez maldito para salvar pecadores. Todo aquele que crê recebe o perdão dos seus pecados. Ele te ordena que você creia no Senhor Jesus, que se arrependa dos seus pecados. Eu explico para ele como é, e eu falo. A minha obrigação é ser testemunha, é a minha obrigação. Nós somos obrigados. O Senhor nos mandou. Será que nós vamos ser servos negligentes a ponto de não mandar? Eu sinto que agora, como igreja, nós não estamos preparados para sair da testemunha. Nós passamos por muitas tribulações. A gente não está com uma vida de oração talvez tão poderosa. A gente não está talvez tão ensinado nas doutrinas fundamentais do Evangelho. Se a pessoa fizer uma pergunta, talvez a gente não consiga responder. Mas nós precisamos, como igreja, nos reunir, aprender, viver, para que a gente possa sair um dia e proclamar. E verdadeiramente viver o reino de Deus. Nós somos chamados a seguir a Cristo. Assim como Cristo tomou uma cruz, ele diz, Marcelo, tome a sua cruz também e me siga. Bruno, tome a sua cruz também e me siga. Me siga, mas entenda, isso é uma lógica completamente reversa da lógica do mundo. É perder a vida para ganhar. E se você recusa isso, você ganha a sua vida para perder. Você quer ganhar ou perder? Você quer ganhar agora para perder depois ou perder agora para ganhar depois? O Evangelho nos ensina que para viver é preciso morrer. Morrer para a nossa vontade. Às vezes não é cômodo ficar aqui. Às vezes não é cômodo, é difícil às vezes me ouvir. É difícil às vezes vir para cá. Estudar às vezes é cansativo. Se a gente estivesse numa festa, talvez um churrasco, se alegrando, seria melhor talvez. Assistindo um filme aqui, um bom filme, comendo pipoca, talvez fosse melhor. Mas os preguiçosos herdarão o inferno. O reino de Deus é para os diligentes. É fazer força para entrar pela porta estreita. E você tem que fazer. E pela graça de Deus você vai entrar. Importa que por muitas tribulações nós entramos no reino dos céus. Mas a maldição, entenda, você vai sofrer, mas você não vai ser maldito. Você entende? Você vai sofrer, mas você não vai para o inferno. Você vai ser humilhado, mas você não vai para o inferno, Vanessa. Você vai sofrer, Tiago, mas você não vai para o inferno. Você entende? Esse é o sofrimento do crente, não é o sofrimento da morte, da condenação. É o sofrimento para se conformar à imagem de Cristo. A Bíblia diz que a gente vai sendo transformado de glória em glória. Assim como ele foi crucificado, importa que a gente também obedeça, que a gente se conforme a ele na sua morte, para que também, assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitemos à semelhança dele. Assim como ele foi, nós também devemos ser. Nós devemos seguir as pisadas de Cristo. Cristo morreu por você. A maldição, o principal, você tem que fazer tudo. Você não precisa ser maldito como ele, menos nisso. Menos sofrer a ira de Deus. Que graça, 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 misericórdia. Você está vivo. Tem pessoas que estão aí fora, estão indo para o inferno. Você recebeu vida. Foi liberto da maldição. Sabe, isso é o motivo. Por isso que eu fico aqui atrás sempre. Por isso que eu fico feliz sempre. Por isso que, embora tenha todo tipo de maldição, mas eu estou salvo. Eu não vou receber a maldição de Deus. Cristo morreu por mim. Você sente que Cristo morreu por você? Você sente que verdadeiramente Ele tirou os seus pecados? Que Ele te deu perdão? Que Ele te deu vida? Uma vida que vai crescer, crescer de glória em glória, em glória, glória, e você vai ser transformado na imagem do Filho de Deus? Ah, irmãos, é glorioso, é glorioso. Nós somos libertos da maldição para ganhar a bênção de Cristo. Vamos para o versículo 14. Para que a bênção de Abraão, ele se fez maldito no madeiro, versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Em Romanos 8,13, o Senhor diz assim: aqueles que Ele predestinou, Ele chamou, Ele justificou e Ele glorificou. Nós somos predestinados para que nós recebêssemos a promessa da fé. No tempo certo, o Senhor te chamou das trevas para a luz. Você sente que você foi chamado, não é? Uma pergunta. Como era a sua vida antes da fé? Você consegue discernir um ponto assim, olha, a partir desse tempo eu não era crente, a partir daqui eu passei a ser. Se você consegue, como era a sua vida antes e como era a sua vida depois? A sua vida antes era melhor do que agora? O que você fazia antes? Você tinha vida? Você tinha paz? Não confunda vida com existência. Existência até os animais têm.
Vida é uma coisa, existência é outra. Quem vai para o inferno não deixa de existir, deixa de viver. E quem vai para o céu não vai ficar simplesmente existindo, vai ficar vivendo. Quem não tem Jesus não tem vida. Ele é a vida. Se você não tem ele, você não tem vida. Antes dele você não tinha vida. Veja como era que você vivia. Quem era você? Como era que você estava? E a Bíblia diz de um Deus que vai e resgata pessoas, que arranca pessoas do fundo do inferno. O salmista diz: eu clamei ao Senhor e Ele ouviu o meu clamor e tirou-me de um charco de lodo. O Senhor buscou aqueles que não perguntavam por Ele, Marcelo. Você não saiu correndo atrás dele e Ele correu atrás de você. Ele te resgatou, Tiago. Ele te resgatou, Thalissa. Se você crê, a fé é a prova de que nós recebemos o Espírito Santo, de que o Senhor teve misericórdia de nós, de que Ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu vos mandarei o Espírito para vocês, um Consolador. Você precisa de um Consolador, sim ou não, Renato? Você precisa, Valdomiro? Quem não precisa? Esse mundo é o mundo da tristeza, é o mundo da dor. Quem não sofre e quem não acha que sofreu dores talvez irremediáveis, há dores nas nossas vidas que só Cristo para redimir. Só o lenço da misericórdia no céu para secar dos nossos olhos todas as lágrimas. Olha quanto tempo você perdeu. Olha quantas coisas você passou. Tudo fora de Cristo é vaidade. Tudo fora de Cristo é vaidade. Os teus prazeres são coisas malditas que te arrastarão para o inferno. Fora de Cristo. Tudo aquilo que você fez em sua própria vontade são coisas malditas. Te levarão para o inferno. São os seus inimigos. Não são bênção, não é gostoso. O pecado é gostoso na hora, mas depois te leva para o inferno. É gostoso algo que te leva para o inferno? É gostoso algo que te traz morte? É gostoso algo que, além de te influenciar para o inferno, influencia outras pessoas para o inferno? É gostoso isso? Mas Jesus te dá vida. Jesus te dá graça. Jesus nos deu a fé. Jesus nos deu o Espírito Santo. Que nós devemos dar para Ele. Tudo. Tudo. Vivamos para Ele, pela graça de Deus, para a glória de Deus. E pela fé, então, nós recebemos a bênção de Abraão. O que é a bênção de Abraão? A fé, o Espírito Santo, que nós sejamos povo de Deus, que Ele seja o nosso Deus, que nós herdemos as promessas. No 15 diz assim: irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula e nem acrescenta. Paulo agora vai começar falando da imutabilidade da aliança de Deus, que assim como a aliança do homem, quando ela é confirmada, ninguém anula e nem acrescenta, muito mais a aliança de Deus, a promessa de Deus, porque Deus ele nos fez uma aliança com promessa, para que nós sejamos o seu povo. E então ele vai falar da fidelidade, como essa promessa se desenrola. Eu acho que no momento a gente não está muito preparado para falar das alianças, até estava falando com o Tiago ali fora, que é uma das partes mais difíceis da Bíblia. Você entender a relação entre o Novo e o Antigo Testamento, entender como era a lei, como é o Evangelho, como se relacionam as duas coisas, como Deus desenvolve o seu plano, como Deus executa a sua promessa. Então, a gente não vai entrar tão profundo na promessa agora. Futuramente, como eu falei, uma exposição panorâmica. No outro dia, numa outra oportunidade, a gente se aprofunda mais na aliança de Deus. Então, a gente não vai entrar tão profundo nas promessas e nas alianças. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. E não diz as descendências, como falando de muitas, mas de uma só. E a tua descendência, que é Cristo. Aqui, Paulo fala uma coisa muito interessante, que acontece por todo o Antigo Testamento. Ele pega passagens do Antigo Testamento e revela essas passagens à luz do Novo Testamento, mas especificamente à luz de Cristo. Lá você vai ver, diz, e a tua descendência. Todo mundo pensava que era Isaac. Mas aqui Paulo vai dar a revelação verdadeira. Está falando, não, aquilo ele está falando verdadeiramente, não eram promessas carnais de dar uma terra, só aquela promessa de Canaã, mas de dar a vida, de dar o Espírito, de dar a fé, de dar a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Deus fez promessas não somente àquele Isaac, mas a Jesus Cristo, a quem é a verdadeira descendência de Abraão e a quem verdadeiramente Deus fez as promessas. E se Deus fez a promessa em Cristo, como é que nós recebemos essas promessas? Se as promessas não foram feitas a nós, foram feitas a Cristo. Como nós recebemos o Espírito Santo? O Espírito Santo foi prometido a Cristo. Se a fé foi prometida a Cristo, pela fé, quando nós nos apossamos de Cristo, então tudo que é de Cristo passa a ser nosso. Nós somos feitos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Assim como Cristo herda, nós herdamos também, porque pela fé nós fazemos co-herdeiros.
Então, o que é de Cristo é nosso. Que verdade gloriosa. O que é de Cristo é nosso. Meu Deus, quanta bênção. Que graça. Que graça. Tudo que é de Cristo é nosso. Que grandes promessas nós temos. 17. Mas digo isso, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, veja, Deus confirma a aliança em Cristo. Essa não é a aliança do Sinai. Porque aquela aliança do Sinai foi confirmada em Moisés, com sangue, e não em Cristo. Essa é a aliança eterna. Esse é o pacto da graça. Depois a gente vai estudar mais o que é isso. É aquela aliança que foi feita antes do mundo vir a existir, antes da fundação do mundo, entre o Pai e o Filho para a remissão dos eleitos. Confirmada em Cristo, a lei, que veio 400 anos depois, não a invalida, de forma a abolir a promessa que foi dada antes da lei. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Veja, Deus deu uma promessa gratuita a Abraão. Deus diz, Abraão, obedeça essa lei e eu te dou uma promessa. Não, Deus chamou Abraão e deu-lhe a promessa. Essa parte é um pouco difícil, os irmãos precisam tentar entender agora, porque é bastante difícil mesmo. Até ele fala da lei, uma aliança anterior à lei, então é um pouco difícil da gente entender. O que os irmãos precisam pegar aqui agora é que Deus nos fez promessas, pela graça. Veja, quando Deus faz uma promessa, estava estudando esses dias Agostinho, Deus promete algo porque é Ele que cumpre. Por exemplo, Deus prometeu que Cristo viria ao mundo. Se as coisas fossem deixadas ao próprio livre-arbítrio das pessoas, se as pessoas fizessem aquilo que elas mesmas determinam em si mesmas, então Deus não podia prometer nada. Como é que Deus vai prometer algo se Ele não tem controle sobre a situação? Então Agostinho diz, olha, se Deus prometesse algo que não é Ele mesmo que faz, então Ele não seria um prometedor, Ele seria um profetizador. Por que é que Isaías é um profeta? Porque ele somente diz a profecia. Não é Isaías que faz acontecer. Isaías somente diz o que vai acontecer. É por isso que ele diz, assim diz Isaías. Não, ele diz, assim diz o Senhor. Ele está dando uma profecia em nome do Senhor. Porque quem é que vai realizar a profecia? O Senhor. Deus, ele não promete, vai acontecer isso, Vanessa, mas aí chega o dia e não acontece. Não aconteceu porque você não teve fé. Isso é engano, isso é mentira. Quando Deus promete, Ele é capaz de cumprir as suas promessas. Ele diz, assim será, e assim é feito. Ele não é um profetizador, Ele é um cumpridor. Ele promete e cumpre. Nós recebemos essa promessa, retenhamos essa confissão, retenhamos essa promessa por fé. Agora, dessa passagem é o mais interessante da gente reter. Vamos para o 18. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Veja, agora, antes, no tempo todo, a gente estava contrastando lei com fé. Agora o apóstolo passou a contrastar lei com promessa. Comparando uma com a outra. Essa promessa de quê? A promessa da fé. A promessa do Espírito Santo. A promessa das bênçãos da nova aliança. Da redenção, da justificação, de todas as boas bênçãos que a gente recebeu da mão de Deus. Ai, meu Deus. 18. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente. Veja, uma das coisas mais lindas de todo aqui que Paulo está tentando provar aos Gálatas é que nunca houve salvação pela lei. Mas antes de Cristo, as pessoas não eram salvas pela lei? Não. Deus já tinha dado uma promessa para Abraão antes da lei. E quando você vai ler lá em Hebreus 11, a gente não vai ler para não ficar muito maçante, a gente já teve os irmãos estão um pouco cansados, mas diz que Abraão, ele creu na promessa de Deus. E ele morreu sem ter recebido a promessa. Obviamente, se ele morreu sem ter recebido a promessa, não estava falando de uma promessa terrena, mas de uma promessa que ele ia receber no céu. Ou então Deus prometeu algo que ele não cumpriu, o que é impossível. Deus prometeu e cumpriu, mas não cumpriu na terra. Logo, essas promessas se referiam a uma pátria celestial, como a própria conclusão que o autor de Hebreus chega. Então, mesmo no Antigo Testamento, as pessoas eram salvas quando criam na promessa daquele que havia de vir no Cristo. A gente já estudou isso uma vez, como fala que havia umas sombras no Antigo Testamento, que as sombras deram lugar à substância, que o tipo deu lugar ao antitipo, como o Cordeiro Pascal era um tipo de Cristo. Quando Cristo veio, cumpriu todas aquelas promessas, todos aqueles símbolos cristológicos que haviam no Antigo Testamento. Então ele diz,
falando para os Gálatas, ninguém foi salvo pela lei. Eles foram salvos pela promessa. E ele enfatiza a gratuidade da promessa. Essa promessa que Deus deu gratuitamente a Abraão. Se nós estudamos a vida de Abraão, do começo ao fim, sempre é por graça. O que havia em Abraão? Por que Deus não salvou o colega de Abraão, o pai de Abraão, o vizinho de Abraão e Abraão? Porque Deus quis. Não é uma coisa extraordinária? Não é uma coisa extraordinária. Por que ele salvou a Tânia? Porque quis. Mas por que a outra? Porque ele quis. Mas ele quis. É amor. É amor. Meu Deus, ele quis. Ele quis. Porque você vai levar lá para sua casa a Juliana e não outra menina qualquer, porque você ama ela, é especial, não é que nem as outras meninas, é a minha menina, é a minha filha. Eu amo. É diferente. É um amor. Agora, o que você fez para ganhar esse amor? Veja, olhe para você. O que te chama a atenção em Deus? O quê? Um Deus que te conhece e ainda assim te ama. Só pode ser amor, o que poderia ser? Porque não outra pessoa. É amor, um Deus que chama, um Deus que faz promessa. O que você fez para merecer promessa? E o que você poderia... Veja, a promessa é de receber a Cristo. Deus deu o seu Filho para você. Deus te vê em Cristo. Deus te abençoou com bênçãos infinitas. Só a eternidade, meu irmão. Só a eternidade nos mostrará, irmãos e irmãs, o que é essa promessa. Hoje a gente não sabe. A gente tem um pequeno vislumbre. A gente vê em parte. A gente pensa que sabe o que é. O que é o céu? Quem pode descrever? A gente um dia estava discutindo teologia lá no Silas. Na Bíblia a gente sabe um pouquinho, nada. A gente não sabe nada. Quando a gente chega lá, meu Deus, não sabia 1% do que era. Só a eternidade nos mostrará quão grande, quão gloriosas são essas promessas. Só que então surgiu uma questão. Se a lei não traz salvação, versículo 19, então para que a lei? Se você está falando que a lei só condena, se a lei não traz salvação, se a lei só traz condenação, então para que a lei? É o que Paulo diz. Paulo, ele, por várias vezes, ele mesmo se faz a pergunta que poderia surgir. Que os objetores poderiam fazer a ele. Então, ele mesmo pergunta, então, para que a lei? Aí ele vai responder, ela foi dada por causa das transgressões, para que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus de nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, estamos no versículo 22, para que a promessa, pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos crentes. Deus é extremamente sábio. Ele quer mostrar uma coisa para todos nós. Ele encerrou tudo debaixo do pecado. E aí essa passagem é muito difícil de entender. Porque está dizendo que Deus quis que as pessoas estivessem debaixo do pecado. Para quê? Para depois usar com elas de misericórdia. Para depois fazer você entender, Valdomiro, que você é pecador. Você vai... Está aqui, Valdomiro, minha lei. Cumpra. Você cumpre um dia, cumpre 2 dias. Não estou conseguindo. Aqui, Renato, cumpra. Também não consigo. Cumpra, Cíntia. Também não consigo. Goemar, cumpra. Também não consigo. Até que você entenda que você é um pecador. E que a lei foi dada não porque você pudesse cumprir a lei. Isso é que mata os evangélicos de hoje. Porque eles pensam que eles podem cumprir a lei. Quando ele acha que ele cumpre a lei, então ele se torna legalista. Eu cumpro. Você cumpre, Marcelo? Não, então eu sou melhor do que você. Você peca assim. Eu não peco, Valdomiro, isso aí. Eu posso ser pecador, mas como o Valdomiro, não. Não, posso ser pecador, mas aquilo que o Tiago faz, eu não faço. Então surge a soberba. Se você tem alguma pontinha no seu coração, algo que você pode dizer que é seu mesmo, que te faz melhor do que outra pessoa, você não entendeu o Evangelho. Uma pessoa que está morta há 1 dia e uma pessoa que está morta há 100 dias, está menos morta do que a outra? Se você está morto há 1 dia, há 1 milhão de anos, você está morto do mesmo jeito. Veja, você está maldito do mesmo. Não existe um malditinho e um malditão. Todos são malditos, todos que pecaram. E todos têm que ser resgatados pela graça. E a graça coloca todos no mesmo patamar. No mesmo patamar. Se você às vezes vê algumas pessoas
nossa, ela é mais crente, ou alguns se acham, você está completamente errado, a graça nos coloca no mesmo patamar. O rico e o pobre tem que ser salvo pela graça, a mulher e o homem pela graça, o bárbaro, o grego, o cita, como o Paulo vai falar mais na frente, tem que ser salvo pela graça. Só a graça pode nos salvar, ela nos coloca na mesma posição. Cristo nos coloca na mesma posição. Todos, porque nós entendamos que todos somos dependentes de Deus. Você tem 30 anos na fé, você vai ter que ser salvo e você tem que ter a mesma dependência de Deus de uma pessoa que foi convertida ontem. Mas será que eu não tenho nenhuma vantagem? Isso está igual o filho mais velho na história do filho pródigo. Esse filho aí, vocês todos são filhos, vocês todos têm que receber do que é meu. Vocês estão no mesmo patamar. Todos têm que ser salvos pela graça. Todos têm que ser salvos pela graça. Deus encerrou todos debaixo do pecado. Para quê? Para depois usar de misericórdia. Mas Deus não usou de misericórdia com todos. Deus nos deu graça. E não deu graça a outras pessoas. Você entende como é maravilhoso? Ele podia não ter dado graça para você, Marcelo. Você não merecia. Graça é algo que você não merece. Você diz, mas Deus, então você diz aí que Deus escolhe as pessoas para salvar e não salvar as outras, porque ela parte do princípio que o homem merece alguma coisa. Ela parte do princípio que o homem, o pecador, ele tem alguma promessa a reivindicar de Deus. Me dá a promessa também, Deus. É como Esaú. Esaú era profano, ele vendeu o seu direito de primogenitura. E depois ele foi atrás. Me dá minha bênção, mas você vendeu sua bênção. Da mesma forma, quando nós pecamos, nós vendemos a nossa bênção. Você perdeu todo o direito. Você não tem direito. Que direito você vai reivindicar a Deus? Seu direito é ir para o inferno. É isso que você quer? Se Deus te mandou ao inferno, foi por graça. E todas as pessoas que não foram para o inferno no momento que pecam, é por graça. Nós recebemos graça. Graça de não recebermos a maldição, irmãos. Tudo que você sofrer nessa vida é pouco, porque você não vai para o inferno. Você não vai para o inferno. Então se console. Quando você estiver sofrendo, diga, poderia ser pior. Eu vou sofrer essa dor, eu vou estar sendo corrigido por Deus, eu estou sendo conformado à imagem de Cristo, mas eu estou salvo da condenação eterna. Estou salvo. Jesus me salvou. Então a lei foi dada para que nós entendêssemos que nós somos pecadores, que nós somos necessitados de Cristo. Então, quando Cristo faz isso com algumas pessoas a quem Ele convence do pecado, do juízo e da justiça, então Ele dá a fé. Então Ele salva. Então, nós verdadeiramente somos herdeiros da bênção de Abraão, da fé em Cristo. Já falei isso outras vezes, mas não me canso de falar. Para que é a lei? Para que nós cheguemos a Cristo. A lei é dada num certo momento da nossa vida para que a gente corra para cá e a lei diz, não, você não consegue. Então eu posso me salvar de outro jeito. Você vem para cá, uma parede de ferro. Você vem para cá, uma parede de ferro. Você vem para cá, uma parede de ferro. Eu vou cavar no chão para tentar achar um buraco para me esconder, uma saída. E não há. Até que Deus te força a fazer assim, a olhar para cima e ver que é só Cristo que é a sua justificação, Solange. Que você não pode se gloriar em mais nenhuma coisa. Você quer se gloriar em alguma coisa? Glorie-se em Cristo. Em saber que Ele é o Salvador e que não há outro. O que é que você está pensando? As pessoas falam, mas eu estou tão triste porque eu não oro. Então, se você orasse, a sua alegria seria a oração? Mas eu estou triste porque eu não leio a Bíblia. Então, a sua alegria é ler a Bíblia? A sua alegria é Cristo. Se você tem Cristo, você não pode ficar triste. E se você não tem, você não pode ficar alegre com nada. É só Cristo. É Cristo. Cristo que nos salva. É Cristo do começo ao fim. Vamos para o 23. Antes que a fé viesse, nós estávamos guardados debaixo da lei, até que a gente recebesse a fé. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo. A lei nos conduz a Cristo quando ela nos mostra que a gente não consegue nos salvar. E quando a gente é, então, levado a Cristo, a gente, então, recebe a fé. Então, assim, nós somos justificados pela fé e não pela lei. Mas depois que veio a fé, nós já não estamos debaixo do tutor. Nós já não estamos debaixo da lei para justificação, mas como algo que nos ensina a viver. Como Martinho Lutero fala, a lei não é para a salvação, mas é para o salvo. Você vai para a lei e diz, eu quero me salvar, você não consegue. Então a lei te manda, olha, você não salva, mas tem alguém que me cumpriu e pode salvar. Então a lei te manda para Cristo. E você vai lá e você recebe a salvação. E por gratidão, por amor, você diz, agora sim, o que eu posso fazer por você? Como Paulo. Assim que Paulo foi convertido, Paulo se levantou do cavalo e disse, Senhor, é pela graça, agora eu não vou fazer nada. Não, Paulo se levantou e disse assim, quem é? Senhor? Eu sou Cristo a quem você vai seguir. O que queres que eu te faça? Quando você é salvo, você não diz, vou viver de qualquer. Não, você diz, o que queres que eu te faça? Como Paulo. E aí Cristo diz,
vai para a minha lei, não tem outros deuses diante de mim, não faça mais escultura, honra teu pai e tua mãe, não mate, não roube. E a lei se torna doce, porque eu entendo que a lei agora não vai me salvar. A lei vai me fazer obediente a Deus. A lei vai me santificar. A lei vai me mostrar qual a vontade de Deus, qual o bem para a sua vida. Não roubar é uma coisa boa? Sim ou não? Sim, é uma coisa boa. Deus nos dá mandamentos bons que nos encaminham à vida. Não há nenhum problema com o mandamento. O mandamento é conosco que não conseguimos cumprir. Mas quando nós recebemos a fé e o Espírito, Deus nos capacita a crer e a receber essa fé por Cristo. Porque todos sois filhos de Deus. Pelo quê? Pela fé em Jesus Cristo. Não existe salvação por qualquer coisa, senão pela fé. Um filho não pode ser salvo pela fé pelo Pai, pela fé do Pai. Somente pela fé nós alcançamos a salvação. Todos sois filhos de Deus pela fé. Se você não tem uma fé particular, Thalissa, Juliana, Diego. Se vocês não têm uma fé particular, Cauã, Júlia. Se vocês não têm a fé particular, vocês não são salvos. Tem que ser uma fé particular. Uma fé que brota do seu conhecimento de Deus. Pela fé, e pela fé somente, você pode se fazer filho de Deus. Você pode se fazer crente. É necessário que você ouça. A fé vem pelo ouvir, Thalissa. Você tem que ler, você tem que buscar a Deus. Você pode buscar. Então Deus vai te abençoar. Segundo a sua promessa, segundo a sua bênção. Que Deus nos dê graça para que a gente consiga, todo mundo aqui, ninguém morra sem fé. Ninguém morra sem chegar à graça, sem chegar à plenitude da graça de Deus, a crença. Porque todos quantos fostes batizados de Cristo, já vos revestistes. Paulo, de uma hora para outra, fala do batismo. A coisa interessante é que ele assume que todos os Gálatas são batizados. Ele diz, porque todos vocês que são batizados, ele não faz distinção. Ele já encara que toda a igreja dos Gálatas é batizado. E ele diz que se batizar é se revestir de Cristo. O que isso significa? O que significa se revestir de Cristo? Quando eu me batizo, eu me revisto de Cristo? Então o batismo salva. É isso que Paulo quer dizer? Não. O que Paulo está assumindo é que todo mundo é batizado. E que todo mundo é crente. Eu fui revestido de Cristo quando eu criei. E então eu me batizei. E eu fui revestido de Cristo. Paulo está dizendo que você foi batizado. Paulo está dizendo que se você foi batizado, para que você seja batizado, antes você tinha crido. Então foi a fé que te revestiu de Cristo. Porque foi a fé que te fez uma nova criatura, e não o batismo. Senão a salvação seria pelo batismo, não pela fé. Lá na frente, uma passagem de Jesus diz assim, quem crê e for batizado será salvo. É o batismo que salva? Não. A questão é, aquele que crê será batizado. Quando diz que alguém é batizado, já está a Bíblia, todo momento, supondo que aquela pessoa creu antes. E a crença, depois, o batismo é uma confirmação da crença. É um sinal do nosso arrependimento, de uma boa consciência para com Deus. Então ele já assume isso, que as pessoas foram revestidas de Cristo quando elas foram batizadas. E quando elas foram batizadas? Depois que creram, depois que se arrependeram. E nisso, quando elas creram, se arrependeram, foram batizadas e foram revestidas de Cristo. Então vem o 28. Nisto não há judeu, nem grego, nem servo e nem livre. Na verdade, servo aqui é escravo. Não há escravo e nem livre. Por isso que fala livre depois. Não há macho e nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos nós estamos em Cristo, então todos nós somos um. Esse versículo é muito mal usado por algumas pessoas para dizer, está vendo? Se você é crente, não tem macho e nem fêmea. Então, Cristo não importa se você é homem ou se é mulher, se você é gay, se você não, você pode ser o que você quiser. Porque em Cristo não tem macho e nem fêmea. Não é isso que a passagem está dizendo. A passagem está dizendo aqui, quando você vai em Cristo, não há distinção. Não está falando que ele aboliu os gêneros de homem e mulher, de macho e de fêmea. Está dizendo que em Cristo não há distinção. Todos creem com a mesma fé e todos se tornam um em Cristo. O rei é um, o mendigo é um, a mulher é uma, o homem é outro. Todos têm que vir a Cristo pela fé. Então, se sois descendência de Abraão, se sois de Cristo, nós somos descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa que Deus fez a Abraão. Uma última aplicação, irmãos. Vamos para João 6, nós finalizarmos. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 28. João 6, 28, diz assim, disseram-lhes, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Só isso.
Que faremos para executar as obras de Deus? Isso é bom ou é ruim? A gente está falando o tempo todo de fé pelas obras, de justificação pelas obras, a gente falou como a gente é das promessas e tudo. É ruim ou é bom alguém chegar para uma pessoa e dizer assim, que faremos para executar as obras de Deus, Valdomiro? Isso seria bom ou ruim? O que vocês acham? Alguém tem opinião? Eu decido não responder porque eu fico fazendo pegadinha com ela. Veja, isso é um grande ato de arrogância. Você vê homens pedindo para fazer a obra de Deus. E é o que a gente vê por aí. Para vocês entenderem melhor, é como se fosse assim, o Renato vai se formar para engenheiro, e o Renato chega aqui, nossa, eu estou tão cansado do meu trabalho. Aí eu falo assim, Renato, não se importe, eu vou fazer a tua obra por você. Veja, eu nunca estudei em cálculo, não sei nem para onde vai. Como é que eu, que nunca estudei nada, vou achar que eu posso fazer a obra do Renato? Mas você chega, não, André, deixa, com números, eu nunca estudei números, mas eu vou fazer. Você vê a arrogância desses homens? Eles queriam fazer a obra de Deus. A obra que é de Deus. Eles queriam fazer. Era o que estava acontecendo em Gálatas. E aí, olha o que Jesus responde no versículo 29. Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta. Qual é a obra de Deus? Não é a obra que eles têm que fazer para Deus, é a obra que Deus vai fazer, é a obra de Deus. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Veja, é a obra de Deus, não é você que vai crer, então quando você age, você faz, a obra de Deus é feita. Não, a obra de Deus, o que Deus vai fazer, a ação de Deus é que você creia no Evangelho. E foi isso que eles não entenderam. E é isso que 95% das igrejas não creem. Que a obra de Deus é que você creia. É a obra de Deus. E não sua. Você vê a loucura? Imagine você só. Não, eu vou fazer a obra do médico. Você estudou medicina para isso? Não, vou fazer a obra do advogado. Valdomiro disse. Você estudou direito? Quanto mais um homem fazer a obra de Deus. Olha a petulância dessas pessoas, eles não entenderam nada do Evangelho. E Jesus diz, não, espera, eu vou explicar o Evangelho para vocês. A obra de Deus é que vocês creiam, é a obra de Deus. E a renúncia foi plantada aqui por Deus para isso. Para que a gente diga para as pessoas, a obra de Deus é que você creia, não é você que vai fazer a obra de Deus, é Deus que faz a obra em você, é Deus que dá a fé, é Deus que salva, é um Deus salvador. Que a gente receba essas palavras pela graça de Deus. Que a gente possa, sabe, irmãos, ser proclamadores dessa verdade. Que a gente comece a aprender. Um teólogo suíço chamado Hermann Witsius, ele diz, ninguém aprende bem se não aprender para ensinar os outros. Se você não aprender pensando em ensinar outra pessoa, você nunca vai aprender bem. Se você não aprender pensando em ensinar para os seus filhos, para os seus amigos, testemunhar para você nunca vai aprender bem. Você precisa aprender, dizendo, eu preciso aprender isso porque eu preciso ensinar para outra pessoa. E aí você vai aprender bem. Então nós verdadeiramente faremos a obra de Deus, porque é Deus que faz a obra em nós, e não nós. E assim nós temos paz, porque é Deus que faz. É Deus. Deus quer me levar para o céu. Que alegria, meu Deus. Se fosse por mim, eu estava perdido. Se a salvação dependesse de você, você perderia. Mas quem nos separará do amor de Deus? É Deus que nos salvou. É Deus. É Deus que nos salvou. Amém. Amém.